Boa noite. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, lembrando que nos últimos encontros nossos, nós falamos a respeito de algumas condições da nossa mente, falamos a respeito de várias condições da mente, falamos a respeito da mente ansiosa, da mente inquieta, preocupada, mente julgadora, mente divagante. Falamos de várias condições da nossa mente, que a nossa mente pode se encontrar, e eu creio que muitos de nós fomos nos identificando a partir dessas condições que em alguns momentos nós nos encontramos. E hoje nós vamos falar a respeito da mente de Cristo. Eu imagino que já nessa altura do nosso estudo, você já tomou a firme decisão de escolher os teus pensamentos. Então nós precisamos examinar que tipo de pensamentos que nós temos. Será que nós temos a mente de pensamento de Cristo? Nós temos a mente de Cristo? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nasci de novo, a Bíblia diz, eu vou colocar o texto aqui, que fala sobre isso. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. E eu coloquei lá no nosso grupo uma pergunta. Eu tenho a mente de Cristo, mas será que eu penso o tempo todo conforme a mente de Cristo? Será que os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo realmente, verdadeiramente? Então, nós precisamos aprender a discernir os nossos pensamentos. E claro que é o Espírito Santo de Deus que vai nos dando essa capacitação, essa direção a cada dia. Mas algo assim que nós precisamos, podemos pensar, que pode nos ajudar a pensar, será que os pensamentos que eu estou tendo são pensamentos de vida ou são pensamentos de morte? Um exemplo bem simples que posso imaginar no meu dia a dia. Então, imagine uma situação que você foi injustiçado por alguém. E daí você começa a lembrar dessa situação. E você começa a pensar como você não gosta daquela pessoa, daquilo que aquela pessoa te fez, toda aquela situação de aquilo que gerou. E o que você começa a sentir quando você começa a dar vazão a esses pensamentos? Você começa a se sentir angustiada, você começa a sentir talvez uma irritação, às vezes até uma dor física, né? Uma dor de estômago, algo ruim. Por quê? Muitas vezes nós damos vazão a alguns pensamentos que eles começam a trazer, são pensamentos que a Bíblia diz que são pensamentos de morte. Porque pensamentos, eles podem ser pensamentos bons, pensamentos de vida, ou podem ser pensamentos de morte. Então, se eu estou pensando e dando curso a esses pensamentos, porque Deus se deu também a capacidade de parar com esses pensamentos. Porque o que nós falamos sempre aqui nesse estudo, os pensamentos eles podem vir, mas eu dar curso a eles, essa decisão é sempre uma escolha muitas vezes minha. Agora, se eu decido não pensar nisso, não vou pensar nisso, vou pensar que Deus faz todas as coisas cooperar, de alguma maneira essa situação vai ser resolvida. Eu sou uma pessoa abençoada, o Senhor está cuidando de mim, Ele é a minha justiça. Então eu já mudo esses pensamentos para os pensamentos de vidas, que são pensamentos de Cristo, esses pensamentos que são pensamentos de vida. E os pensamentos de Cristo, vamos pensar, essa mente de Cristo é uma forma de pensar, vamos dizer, positiva, pensar positivamente. Porque será que os pensamentos de Jesus eram pensamentos negativos? Claro que não. Então nós também precisamos pensar dessa forma. Mas Jesus ele sofria perseguição? Ele sofria angústia? Ele sofria muitas vezes falta de compreensão das pessoas, mas ele sempre tinha uma palavra de bom ânimo, ele sempre tinha uma palavra positiva, ele conseguia olhar e ver aquilo que era melhor na vida das pessoas. Então, essa também é uma forma que nós temos para nós observarmos que tipo de pensamentos que nós estamos tendo, porque ter a mente de Cristo também é permitir que esses pensamentos que vêm da palavra de Deus, porque nessa imagem que eu coloquei ali para vocês, que é esse download da mente de Cristo, como que eu faço isso? Como que isso vem para o meu espírito? Através da palavra de Deus. Então, porque aquilo que Deus pensa está na sua palavra, isso precisa vir para a minha mente. E o inimigo, ele sempre trabalha de maneira a trazer sentimentos, pensamentos, emoções que podem me trazer muitas vezes angústia, pensamentos de depressão, pensamentos de tristeza, e geralmente ele quer fazer com que os meus problemas aumentem, porque pensar sobre esses problemas dessa forma negativa vai fazer com que esses problemas, na verdade, aumentem e não diminuam. Então, o inimigo usa muitas vezes essas situações para nos deprimir. Nós falamos já a respeito disso
porque muitas vezes o desânimo, quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa está desesperançada, ela não consegue reagir, ela não consegue caminhar, ela não consegue vencer, às vezes, aquela situação se ela estiver desanimada, se ela estiver muitas vezes colocando mais valor àquilo que as circunstâncias ou aquele pensamento que o inimigo tenta colocar na sua mente, ao invés daquilo que a palavra de Deus fala. E um texto que nós falamos aqui desde o início do estudo, que nós precisamos sempre meditar nele, falar a respeito dele, é a respeito das nossas armas, que a palavra de Deus diz as nossas armas, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas de raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde aos ensinamentos de Cristo. Então nós sabemos, já ficou claro que a palavra de Deus mostra o quê? Que nós temos uma guerra, que é uma guerra que é espiritual e que eu preciso vencer em Cristo. Mas existe uma guerra que é nos meus pensamentos. Por isso o nome do nosso estudo é o quê? Campo de batalha na mente. Então eu tenho uma batalha, uma guerra que é travada na minha mente. E essa palavra deixa claro que eu preciso derrubar essas fortalezas, esses raciocínios que são argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando todo cativo todo pensamento rebelde à obediência a Cristo. Então eu conheço aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito, eu levo esse pensamento cativo, né? Esse pensamento que é contrário ao pensamento de Deus, à obediência a Cristo, aquilo que Deus fala, aquilo que a palavra de Deus fala. Eu não posso permitir muitas vezes que aqueles pensamentos negativos, que aquelas ideias muitas vezes disfuncionais, aquelas ideias erradas, elas acabem ganhando lugar na minha mente, na minha imaginação, nos meus pensamentos, porque a minha mente é aquele campo de batalha que nós estamos falando. Então, como que eu vou manter a minha mente em Deus? De que forma que eu vou ter, então, essa mente de Cristo fluir dessa forma? Nós vamos ver então na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Como viver dessa forma? Como ter essa mente de Cristo, tendo essa mente de Cristo, mas permitir esse fluir realmente na mente de Cristo na minha vida. Então, olha o que a palavra de Deus nos ensina em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu posso pensar também que esse propósito, que esse pensamento é firme, porque eu preciso estar com a minha mente sempre conectada com o Senhor, sempre no Senhor, confiando no Senhor, inteiramente ali entregue ao Senhor. Um exemplo que eu posso pensar, então imagine assim que eu estou viajando de carro com o meu marido. Mas eu posso estar ali com ele e estar com o meu pensamento totalmente longe, totalmente em outra situação, em outro lugar, e não estar ali tendo comunhão com ele. Posso estar totalmente distante, não posso? Com Jesus, com Cristo, com o Senhor, nessa comunhão é a mesma coisa. Então, a minha mente também precisa estar nele, em comunhão com ele. Eu preciso pensar nele, eu preciso meditar nele, na palavra dele, estar com a mente em Cristo, em toda a sua obra. Então, ter essa comunhão com ele, dar a minha atenção, porque como se eu estivesse ali no carro com o meu marido, e o tempo todo com o meu pensamento longe, não dando a minha atenção para ele, eu não estaria tendo comunhão com ele, não é verdade? Então, para nós termos comunhão com Deus, a minha mente também tem que estar conectada com ele. Não é só no momento que eu estiver ali no meu a sós, fazendo a minha oração, no tempo que eu estou meditando a palavra, mas é o tempo todo estar com a minha mente nele, conectada com o Espírito Santo de Deus, estar nessa comunhão, nessa intimidade com ele e meditando na sua palavra, meditando na sua obra. Nós temos o exemplo de Davi, o salmista, né? Tantos salmos que nos falam a respeito disso, mas olha o que ele fala aqui, né? O que fala o Salmo 77, o 119 e o 143, aqui alguns versos. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos.
Então, olha só, o que a palavra de Deus nos fala aqui, o que o salmista está falando que ele considera. Então, ele está com a sua mente sempre pensando. Só que não tem como eu ficar meditando e refletindo na palavra de Deus se eu não tenho essa comunhão, essa intimidade com a palavra de Deus. Então, ele está falando aqui, eu cogito nas maravilhas, naquilo que Deus já fez. Então, pense aquilo que Deus já fez na tua vida, nas suas maravilhas, pense no que você já viveu até hoje, aquilo que Deus fez na tua vida, medite ali nos preceitos de Deus. Lembra, como ele fala aqui, lembra aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Então, muitas vezes nós pensamos aquilo que Deus ainda não fez, as coisas que ainda não aconteceram, quando eu preciso ter esse coração grato, lembrar das coisas que Deus fez e considerar tudo aquilo que Deus faz na minha vida. Então, isso também é uma forma de manter a minha mente, de ter essa mente de Cristo, manter essa mente de Cristo é em meditar frequentemente na palavra de Deus. Isso é uma forma de regular os meus pensamentos. Essa é uma forma de eu aprender, porque nós precisamos aprender também a fazer isso. Também é algo que nós precisamos ter essa disciplina. E é uma forma. Então, quando eu medito, quando eu considero na palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus, frequentemente na bondade de Deus, nos caminhos de Deus, naquilo que Deus já fez na minha vida. Isso vai trazer também vida para a minha vida. E ter essa comunhão com Deus, essa comunhão com a palavra de Deus. Olha o que diz essa palavra de João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a nós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Né? Porque os discípulos estavam ali entristecidos, porque Jesus estava falando que ele ia partir, né? Jesus ia morrer na cruz por nós, ia ressuscitar, mas ele fala assim, olha, que era necessário isso. Porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador. Ele não poderia enviar o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, não há nada mais próximo de nós e Deus do que nós ali, do que os nossos pensamentos, aquilo que você pensa, essa comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus, isso te aproxima de Deus. Então, eu posso estar, como eu falei para vocês, eu posso estar ali no carro com meu esposo e não ter comunhão com ele. Assim como eu posso estar numa sala cheia de pessoas, algumas pessoas podem estar ali, entrar e sair, e eu nem perceber quem entrou e saiu. Porque eu não estou ali atenta, eu não estou conectada, eu não estou ali conversando, compartilhando, eu não estou com o meu pensamento naquelas pessoas que estão ali à minha volta, ou com alguém específico. Então, com Deus, eu preciso estar ali conectada também. Então, eu preciso, assim, muitas vezes nós falamos que nós queremos relacionamento com Deus, nós queremos ouvir a Deus, nós queremos que Deus fale, nós queremos mais de Deus na nossa vida, e claro que nós devemos querer tudo isso, querer mais de Deus, mas nós precisamos também aprender que nós precisamos aquietar a nossa alma e estar realmente aprendendo, estar com a nossa mente de verdade, ali conectada com o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós cremos no amor que Deus tem por nós, que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus nele. Então nós podemos ter essa comunhão com Deus através ali da sua palavra. E olha o que a Marlu colocou aqui compartilhando conosco. Quando temos o Espírito Santo de Deus, temos a capacidade de conhecer os pensamentos de Deus. Glória a Deus, ela disse que ela leu esse trecho ontem no livro. Olha como o Espírito Santo de Deus fala, né? E cada vez mais testifica o nosso coração. Então, essa comunhão, estar atentos realmente àquilo que o Espírito Santo de Deus fala. E nós precisamos também aprender a buscar de Deus, Senhor, eu quero que o Senhor se revele no teu amor para o meu coração. Porque nós falamos muitas vezes, ai, Deus é amor, Deus nos amou, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Mas nós precisamos conhecer esse amor na nossa experiência, entender, compreender esse amor. E nada melhor do que a palavra de Deus também, para que a gente conheça esse amor revelado de Deus, esse amor que Deus tem por nós, que Ele diz que tem e que permanece em nós. Então, esse amor também faz com que a gente conheça mais a Deus. Ter essa mente de Cristo, fluir no Espírito de Deus, através também da palavra, daquilo que Deus se revela na palavra de Deus. E tendo realmente essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E buscando, sabe? Busque na palavra versículos que falam, promessas, palavras que Deus fala a respeito da comunhão dele contigo, do amor que ele tem por você, do amor que ele tem por nós. E a palavra também diz, hoje temos bastante texto aqui para nós refletirmos, depois você pode refletir mais nos textos novamente, né,
aí no teu momento de reflexão. Mas em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Então Deus nos ama perfeitamente. Então quem tem a mente de Cristo, ela entende desse amor, que Deus me ama. E não permite que os meus pensamentos pensem assim, nossa, eu fiz coisas tão horríveis, como que Deus pode me amar? Eu sou uma pessoa tão fraca, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, como que o amor de Deus pode estar em mim? Quando a palavra de Deus diz que Deus me ama, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, esses pensamentos precisam ser baseados na justiça de Deus, na retidão. Porque olha o que a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, e ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu tenho falhas, claro que eu preciso buscar a santificação, eu preciso buscar essa transformação que precisa acontecer na minha vida, que vem através de Cristo. Mas não desperdiçar o meu tempo com pensamentos que não vão me levar a nada. Então, eu preciso olhar para trás, sim, olhar aquilo que Deus já fez, quantas coisas que Deus mudou na tua vida. Você é a mesma pessoa? Glória a Deus, eu sei que não é, nem eu sou. Você ainda precisa ser transformada? Com certeza, eu também preciso. Mas lembrando sempre daquele amor de Deus e que o amor de Deus te conduz ao arrependimento também. O Espírito Santo de Deus nos conduz. O amor de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo. O amor de Deus me justifica, porque a palavra de Deus diz que quando aquele que se arrepende, o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado. Então, nós estamos num processo de transformação. E eu tenho certeza que você está aqui ouvindo, e eu também estou aqui junto com vocês, crescendo, aprendendo, buscando isso, porque queremos crescer também nessa caminhada com Deus. Queremos que o Senhor transforme as nossas vidas, queremos também crescer em estatura, em fé. Mas Deus está mudando isso na nossa vida. Então, nós precisamos aprender a pensar, sabe, em todas as coisas da nossa vida, conforme a palavra de Deus. Não permitir que qualquer pensamento que venha à minha mente, simplesmente ele tome curso, ele tenha vazão. Quando Deus me deu esse domínio, porque quando você entregou a tua vida para Jesus, a palavra de Deus também diz que nós temos o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito há o domínio próprio. Então, Deus também nos deu a capacidade de dominar sobre aquilo que nós vamos pensar. Dominar sobre os nossos pensamentos. E nós precisamos aprender isso através da palavra de Deus. Então, não permitir que qualquer pensamento venha, mas que quando ele vem, que nós muitas vezes não podemos impedir, mas nós podemos discernir e não dar curso para ele. E termos também uma mente exortativa. O que será que é ter uma mente exortativa? Ou que exorta, e coloquei ali entre parênteses, né? Encoraja, faça-o com dedicação. Então, muitas vezes, nós sabemos que nós precisamos, muitas vezes, vamos dizer assim, encorajar as pessoas ou até mesmo exortar. Nem todos têm, às vezes, aquele ministério de exortação que sabem a forma de exortar. Mas também é preciso saber encorajar. E ninguém pode exortar, corrigir alguém também sem conseguir olhar as coisas boas. Então eu preciso olhar para as pessoas, assim como em primeiro lugar eu preciso olhar para eu mesmo, porque a palavra de Deus diz que eu preciso também me amar, eu preciso também amar ao próximo como a mim mesma, mas olhar para as pessoas, enxergando também essas pessoas com pensamentos bondosos, com pensamentos amorosos, não com aquela mente, como nós falamos no outro estudo, muitas vezes crítica, muitas vezes julgadora. Então, assim, uma regra simples que nós deveríamos ter na nossa vida. É bom? Eu penso. Não é bom? Não devo pensar. Isso em relação a eu mesma, isso em relação ao meu próximo. E para que eu possa encorajar as outras pessoas, não tem como encorajar sem olhar as outras pessoas com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar conforme a mente de Cristo fala que nós precisamos ter, né? Então, olhar para as pessoas dessa forma. Então, não tem como encorajar alguém se eu não consigo olhar para essa pessoa valorizando ela, vendo as coisas boas na vida dela e não muitas vezes as coisas erradas, as coisas que é aquilo que a gente falou também, né? Às vezes aqui a gente enxerga
tá com uma trave no olho e quer enxergar o cisco no olho do irmão. Então a palavra de Deus também me ensina, né, a aprender a ser encorajador, a ser alguém que encoraja, alguém que anime, alguém que olha as pessoas de uma forma positiva. Então, porque os pensamentos e as palavras, elas são recipientes, elas podem ser recipientes, pode ser algo bom, mas elas também podem ser armas na mão do inimigo. Então nós precisamos fluir nisso, fluir no Espírito Santo, e permitir que Deus use a nossa vida e não que o inimigo use a nossa vida contra a vida das outras pessoas, porque o que preciso estar atento, que é algo que nós falamos sempre aqui, porque os nossos pensamentos, eles não ficam só pensamentos. A nossa vida, as nossas palavras, elas são resultado dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos eles não ficam só pensamentos, eles acabam se transformando em emoções, eles acabam se transformando em sentimentos e eles se transformam em ações. Então, aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, aquilo que você imagina na sua alma, aquilo que ele é. Então, tão importante é esses pensamentos e discerni-los, porque eles se tornam na minha vida, eles se tornam nas minhas ações. Então, para tudo isso, eu preciso desenvolver uma mente agradecida. Olha o que diz o Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O que essa palavra diz? Para ter um coração totalmente agradecido. E eu entendo que às vezes até na nossa oração, no nosso a sós, no nosso buscar a Deus, o que a palavra de Deus diz? Como que eu preciso entrar por suas portas? A Bíblia diz com ação de graça. Quantas vezes que nós já entramos no nosso momento de oração, ali pedindo para o Senhor, ou colocando todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações, mas nós não começamos falando com Deus com um coração grato. A palavra de Deus diz, entrai por suas portas com ações de graças. Então é algo que nós precisamos aprender também. Começar já agradecendo tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, antes de pedir. Então entre nas nossas portas com ações de graça, louvando, adorando, agradecendo a Deus, mostrando para Deus que você não está vendo só aquilo que não tá, que você precisa de socorro, aquilo que não aconteceu na tua vida ainda, mas que você consegue ver tudo aquilo que Deus já fez. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão ouvindo aqui têm muito a agradecer. Mas será que nós agradecemos, temos esse coração grato, esses lábios que têm o louvor e a gratidão todos os dias diante de Deus? Então a palavra de Deus diz também que uma forma de nós termos a mente de Cristo é termos uma mente agradecida, uma mente que agradece o Senhor. E também oferecermos ao Senhor sacrifício de louvor por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa palavra fala de sacrifício de louvor. Então é você louvar em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz o quê? Ofereçamos a Deus sempre. Então, isso é em todo o tempo. Então, o sacrifício de louvor é quando você não está bem, mesmo assim você está louvando. Quando as circunstâncias não estão de acordo, quando as circunstâncias estão adversas. Então, isso é algo que você só pode dar para Deus aqui. Lá no céu, será que é possível dar sacrifício de louvor para Deus lá no céu? Quando você estiver lá na glória com o Senhor? Não. Porque aqui na terra, você passa por essas lutas, você passa. Nós fizemos aquela reflexão no nosso último estudo a respeito de duas imagens, uma imagem que passava paz e a imagem que não passava, o que representava a paz. E nós vimos que a verdadeira paz é estar realmente segura no Senhor, confiando nele, independente das circunstâncias. E oferecer sacrifício de louvor a Deus é louvar apesar das circunstâncias. Independente do que você esteja passando, a palavra de Deus diz que precisa oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Então, ser uma pessoa que louva o Senhor, ser uma pessoa agradecida, não apenas quando as situações estão boas, e também ser uma pessoa agradecida em relação ao nosso próximo. Porque muitas vezes nós não temos a facilidade de olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ser gratos. E mostrar aquilo que nós vemos que a pessoa fez. Nossa, muito obrigado porque você
cuidou de mim nisso. Muito obrigada porque você está me ajudando. Nossa, como eu preciso de ti. Como você é importante para mim. Elogiar. Então, isso também faz parte, a gratidão também faz parte, não só a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, claro, a nossa gratidão a Deus, mas também precisamos ser gratos. Uma pessoa grata a Deus, ela sabe também ser grata ao próximo, porque todos nós precisamos. Na minha fraqueza, eu me fortaleço naquilo que é força em você, né? Assim como aquele que é forte se fortalece, aquele que é fraco se fortalece naquilo que eu sou forte, porque nós nos fortalecemos um ao outro. Então nós precisamos ter esse coração agradecido e aprender a elogiar. Isso é tão bom quando é tão gostoso quando você recebe um elogio de alguém, quando alguém é grato por algo que você fez, não é bom? Quando nós recebemos essa gratidão. Então, aquilo que nós desejamos receber do outro, nós precisamos semear também na vida do outro. Ter esse coração grato. Quem tem a mente de Cristo tem um coração grato a Deus e tem um coração grato também ao próximo. Consegue ter gratidão em tudo, gratidão em todas as coisas. Quer dizer, você olhar para a tua vida, e eu creio que se nós olharmos só para o nosso dia de hoje, nós temos tantas coisas a agradecer e ter realmente esse coração grato. E a palavra também diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a palavra nos diz assim? Como que eu posso ser cheia do Espírito Santo de Deus? Então, eu preciso manter os meus pensamentos na palavra de Deus. Então, não tem como eu ser cheia do Espírito Santo de Deus se os meus pensamentos não estiverem nele, não estiverem na palavra dele, se eu não estiver sempre com a minha mente em comunhão com ele, em compatibilidade ele com ele, mantendo os meus pensamentos dele, tendo a minha mente na palavra dele, refletindo essa palavra. Então, essa forma de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos, na verdade, ter a palavra permanentemente em nós. Mas como que eu vou ter a palavra permanentemente em mim? Meditando nela. Né? A palavra de Deus diz que eu preciso meditar na palavra de dia e de noite, o tempo todo. Então, eu preciso estar meditando na palavra de Deus. Eu quero ler um texto para vocês aqui, um trecho aqui do livro que eu achei tão tremenda essa frase. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e cada assunto. E quantas vezes nós queremos ter uma direção de Deus? Senhor, me dá uma direção, Senhor. Fala comigo. O Senhor fala, o Senhor responde. Então, para nós termos a mente de Cristo, nós temos que ter a palavra dele em nós. A palavra dele implantada em nós, os seus pensamentos. Então, aquilo que Deus pensa está na sua palavra. Eu preciso ter essa comunhão, essa mente da palavra na minha vida. Os meus pensamentos precisam se transformar nos pensamentos de Cristo através de conhecimento da palavra. Essa é a única forma de eu conhecer, de eu desenvolver essa mente de Cristo a cada dia mais em mim. E esse é um princípio de vida, porque a palavra de Deus é vida e ela é um princípio de vida. Então, meditar na palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, ela traz vida para a minha vida e não só para mim. Porque eu creio também que muitas aqui podem testemunhar e contar de tantas coisas que pessoas à sua volta também foram abençoadas por causa da presença de Deus na tua vida, por causa do poder da palavra de Deus na tua vida, daquilo que Deus faz através da palavra dele na sua vida. O Espírito Santo de Deus está na tua vida e ele opera. E esse é um princípio de vida. Então, quando eu amo, eu sempre falo que aquilo que eu valorizo, aquilo que eu amo, realmente eu me dedico. Porque se eu falo que a palavra de Deus é tão importante para mim e dedico, às vezes, apenas alguns, talvez, minutos por dia ou poucos minutos aí, por pouco tempo por semana, como que essa palavra vai ser implantada em mim? Como que eu digo que eu amo essa palavra? Como que eu vou saber o que Deus pensa a respeito de tantas situações se eu não conheço essa palavra? Então, eu preciso meditar, mas meditar na palavra, não é só ler a palavra de uma forma negligente. E olha o que a palavra de Deus diz. Essa palavra de Josué diz que é um princípio também de prosperidade.
Então, você quer prosperar na vida? Que tem uma receita, né? Existem tantas receitas aí erradas aí fora, por aí, a respeito de como prosperar, de como ser bem sucedido na vida. E olha o que diz em Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha que tem um então aí, depois uma vírgula. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que palavra maravilhosa. Então, essa palavra diz que eu não posso cessar. Então, não adianta eu meditar a palavra uma semana, daqui uma semana não medito mais, um dia medito, eu sou negligente com isso. A palavra de Deus diz: não, não cesse. Não cesse de falar. Então, eu não apenas medito, mas eu falo dessa palavra. Eu preciso falar aquilo que está dentro de mim, essa palavra, e eu preciso também meditar. E meditar na palavra é pensar na palavra. É refletir na palavra. E a palavra de Deus diz o tempo todo, se é de dia, se é de noite, então quer dizer, o tempo todo eu estou meditando na palavra. E meditando para que eu tenha cuidado de fazer aquilo que está escrito na palavra. Então a palavra está me dando direção, a palavra é lâmpada para os meus pés, a palavra é luz para o meu caminho, na palavra tem a vontade de Deus, na palavra tem os pensamentos de Deus, na palavra tem aquilo que é certo, na palavra tem aquilo que está errado, a palavra me dá direção para que eu ande segundo ela, para que eu ande segundo aquilo que está escrito. E a palavra de Deus diz que se eu fizer isso, eu vou ser bem-sucedido, meu caminho vai ser próspero, eu vou ser abençoada, porque da palavra de Deus ela tem toda essa vida que eu preciso. Mas eu preciso, então, algo que eu preciso fazer, que ninguém vai fazer por você. Eu posso estar aqui te estimulando a ler mais a palavra, a buscar mais a palavra. As meninas que caminham comigo, elas sabem que eu falo muito sobre isso, porque a gente sabe quanto que é importante, mas a escolha é de cada um de nós, a decisão é de cada um de nós, esse buscar tem que ser de cada um de nós. Mas essa palavra nos diz então dessa bênção que há em meditar na palavra. Então ela faz com que o nosso caminho ele seja um caminho próspero, e para que a palavra de Deus, para que eu possa provar de uma forma prática na minha vida, isso precisa acontecer primeiro no meu pensamento. Então, se eu quero viver isso fisicamente, no meu mundo, na minha vida, eu preciso praticar isso também mentalmente na palavra. Quer dizer, a minha palavra ela precisa estar ali no meu coração o tempo todo. E a palavra de Deus também me promete, olha quanta coisa linda que nós vimos nesses textos de hoje. A palavra de Deus também fala que eu posso encontrar cura na palavra. Eu posso encontrar saúde. Olha só o que a palavra de Deus diz, fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para todo o seu corpo. Olha o que tem nessa palavra. Essa palavra tem uma promessa de cura para você. Você precisa de uma cura? Você tem na palavra, você encontra na palavra. Essa palavra Deus já ministrou muito ao meu coração a respeito de cura, porque na palavra você encontra cura. Muitas pessoas, quantas pessoas que já foram curadas ao ler a palavra, ao ouvir a palavra e crer naquilo que é a palavra. Eu mesma já tive experiências de cura lendo a palavra, entendendo que Deus estava falando comigo na palavra, que aquilo Deus estava ministrando ao meu coração, que eu precisava dar alguns passos de fé em direção àquilo que Deus está falando e receber cura. Então a palavra de Deus diz, ó, fique atento. Eu coloquei ali essa imagem dessa criancinha ali tentando, sabe quando você se inclina, assim, que você quer ouvir mais, assim, você não quer perder nada. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ser assim, atentos à palavra de Deus, inclinar mesmo o nosso coração, inclinar o nosso ouvido para aquilo que Deus está falando. Quer dizer, no mais íntimo do meu ser, eu realmente me inclinar. E quando eu inclino meu coração, a palavra de Deus diz que eu vou encontrar saúde para todo o meu corpo. Eu vou encontrar vida, porque na palavra de Deus tem vida, e tem saúde, e tem cura. Tem cura para você, tem cura para mim. Amém? Ouça e escolha. Ouça e escolha. Então, olha só. Fique
Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda vos acrescentará. Então, esse é um princípio, como o princípio do semear e colher. Esses dias eu falei que a nossa vida, hoje, ela é o resultado do que nós semeamos anteriormente. Você está colhendo aquilo que você semeou. Mas se você quer continuar colhendo, você precisa continuar semeando, porque você também está semeando para o teu futuro. Então, nós precisamos estar também semeando nessa palavra, estar colocando realmente a nossa diligência nesse buscar da mente de Cristo, nesse buscar de meditar na palavra de Deus. E a palavra também tem tesouros escondidos, tem coisas que nós podemos buscar na palavra de Deus que Deus pode revelar a você. E às vezes Deus fala de forma muito específica, muito individual com cada uma de nós. Eu sei que todos nós temos aqui experiências de que Deus falou. Às vezes Deus fala num texto assim que talvez você fosse ler, alguém fosse te contar, fosse, nossa, como você entendeu, recebeu dessa forma, mas porque Deus falou contigo. Deus trouxe um rema a respeito daquela palavra. Olha o que diz a palavra: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então Deus tem coisas para revelar também aos nossos filhos. Mas como que eu vou buscar uma revelação se eu não me dedico a isso, se eu não busco? Se eu não busco essa resposta de Deus, se eu não busco ouvir a palavra de Deus, se eu não busco essa reflexão na palavra. Então, buscar isso. Às vezes Deus fala de uma forma tão específica. Há poucos dias, semana passada, eu estava passando por uma guerra, uma luta na minha mente, estava sentindo alguns sintomas no meu corpo de enfermidade, de uma guerra, e Deus me entregou uma palavra que você vai dizer assim, nossa, uma palavra assim que parece que não tem nada a ver, né? Mas assim, uma palavra que você pode olhar e não ver, mas para mim aquilo foi um rema. A palavra de quando Pedro foi ter com Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro pediu para que ele andasse, né? Jesus falou, venha. E ele foi. E quando ele começou a olhar para a força do vento, ele duvidou. No texto que eu li diz assim, e quando ele reparou na força do vento, ele começou a afundar. Aí ele clamou, né, Senhor? Aí ele clamou pro Senhor, o Senhor veio socorrer ele. E o que veio ao meu coração é que eu estava reparando na força do vento. Não repare na força do vento. Foi uma guerra, foi um tempo, né, não tem como compartilhar aqui, mas muitas vezes Deus fala, né, de uma forma assim, é um rema que Deus te dá a respeito de algo que você precisa, mas nós precisamos buscar isso, buscar esse meditar em Deus. Então, ler, meditar na palavra, buscar esses tesouros, buscar esse rema de Deus, que é algo que Deus tem específico para você. E também, a palavra de Deus diz também que nós precisamos receber e acolher a palavra. Portanto, olha o que Tiago nos ensina aqui. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra ela é poderosa para salvar a minha alma. Então, há o poder de Deus na palavra para salvar a minha alma, para trazer vida, para me livrar do pecado, porque a palavra de Deus também vai me convencer, vai me levar, vai me conduzir, o arrependimento vai me conduzir também, através da palavra, o Senhor vai me conduzir ao arrependimento, à justificação do pecado. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nos despojar de tudo isso que é impuro, de tudo isso que é pecado, de tudo isso que é acúmulo de maldade. E pelo contrário, quer dizer, deixa isso, mas acolhe com mansidão a palavra em vós implantada. Olha só, essa palavra é implantada em nós, então eu preciso permitir, ao invés de ficar meditando, muitas vezes permitir que os meus pensamentos discorram aí em problemas, muitas vezes em coisas que muitas vezes nem vão acontecer, mas muitas vezes que o inimigo tenta colocar na minha mente, que querem se enraizar em mim. Eu preciso me enraizar, eu preciso permitir que a palavra, essa sim, seja implantada na minha mente. Porque daí quando vier a luta, quando vier o dia mal, quando vier as circunstâncias adversas, eu estou preparada. Mesmo que muitas vezes a gente erre, a gente fale, né?
a gente passe aí por lutas, mas nós temos a palavra ali para nos fortalecer, nós temos para onde correr. A palavra de Deus diz: torre forte é o nome do Senhor, é para onde correrá o justo. Então nós corremos quando nós estamos passando aí por luta, como quando eu estava passando essa guerra que eu falei para vocês, para onde que eu fui correr? Falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, me fortalece na tua palavra, mesmo que eu ali às vezes, né, enfraqueci na fé, mas a palavra de Deus, ela vem trazer esse fortalecimento na minha vida. Então, buscar isso, buscar essa palavra de Deus. Mas é sempre o que nós precisamos ter também na nossa mente, no nosso coração, que é sempre uma escolha. Deus sempre coloca na nossa vida. Deus nunca tirou de você e nunca vai tirar de nenhuma de nós o livre-arbítrio. Então, nós também precisamos escolher os nossos pensamentos. E eu coloquei aqui para encerrar uma imagem de uma balança, que diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Tem uma palavra que diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, a palavra de Deus, Deus sempre deseja. Quem é mãe aqui, quem é avó, quem é filha também, a gente também é, né? Mas nós sabemos que nós nunca desejamos, nós como mães, nós não queremos que os nossos filhos errem. E nós geralmente falamos: não vai por esse caminho por causa disso e aquilo. Deus também não quer. Deus coloca aqui para nós que Ele diz que há dois caminhos, mas Ele sempre deseja que a gente escolha o caminho da vida, que a gente escolha o caminho da bênção, que a gente escolha o caminho dele. Mas Deus não vai escolher por você. Ele mostra na palavra. A palavra de Deus está para que eu e você saibamos fazer a escolha certa. Então nós não podemos dizer assim: eu não sabia como escolher, eu não sabia qual o caminho. Não, a palavra de Deus diz que tem dois só: o caminho de vida e o caminho de morte. Mas nós precisamos aprender a escolher da mesma forma. Eu preciso escolher que tipo de pensamentos que eu quero ter. Eu tenho a mente de Cristo, então eu preciso também escolher, aprender a discernir e escolher que tipo de pensamentos que eu quero ter a respeito de eu mesma, aquilo que Deus fala e na palavra de Deus ela me ensina isso, me mostra isso, quem eu sou em Deus, a respeito de quem é Deus na minha vida, a respeito daquilo que Deus pensa, como que Jesus pensa em relação a essa situação, como que ele pensa em relação a isso. A palavra de Deus, né? Deus não deixou isso escondido na palavra, não, Deus deixou revelado na palavra para cada um de nós. E também a respeito das outras pessoas. Eu creio que se nós aprendermos realmente a refletirmos na palavra de Deus, a buscarmos, a entendermos os pensamentos, a desejarmos ter essa mente vigilante, levar todo o pensamento, como nós vimos naquele texto de Coríntios, levar cativo todo o pensamento à mente de Cristo, não esse pensamento, não. Eu coloco esse pensamento, o pensamento que é o pensamento de Cristo, aquilo que é a palavra de Deus, porque nós temos. Aquilo que a Marlu falou antes também ali, nós temos o Espírito Santo para nos lembrar. Quando nós pensamos, quando vem pensamentos errados, quando vem muitas vezes aquelas guerras, aquela luta que a gente enfrenta na nossa mente também. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus que ele vai te mostrar, que ele vai te conduzir o caminho que você deve andar. Mas, claro, como eu falei para vocês, eu posso estar com alguém no mesmo lugar e não estar em comunhão com ele. Você pode ser salva, você pode ter nascido de novo, você pode ter o Espírito Santo habitando em você e não ter comunhão com ele, e não estar com a mente conectada nele. Então, é isso que nós precisamos aprender, buscar a cada dia mais. Né? A decisão é nossa, como eu coloquei ali da balança, você quer pender para a vontade da carne, da tua alma, ou para a vontade do Espírito. Você quer pender para a vida, pensamentos de vida ou pensamentos de morte. Então, Deus coloca para cada uma de nós, como o Pai amoroso que Ele é, como Ele se revela nesse amor, que nós precisamos aprender mais a conhecer esse amor. E eu falo, tudo isso que eu falo para vocês, eu preciso muito também. Conhecer esse amor, a buscar mais isso nas nossas vidas, mas essa comunhão com Deus, é somente com essa comunhão, com o Espírito Santo de Deus, com essa mente conectada nele, conhecendo a palavra diligentemente. Eu falo que é algo que tem que ser intencional. Conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus, isso é intencional.
Não é você ficar esperando que algo aconteça. Você precisa simplesmente ter a intenção, não só a intenção, mas ter a atitude, a decisão de ter essa disciplina, porque é uma disciplina espiritual, sim. Você precisa ter essa disciplina, sim, em meditar, em conhecer, em ler, em estudar, como nós vimos no texto de Josué, meditar de dia e de noite, não cessar de falar desse livro, não cessar de ouvir a palavra, não cessar de meditar, prestar atenção no caminho que essa palavra está me dizendo. E isso vai trazer bênção para tua vida, isso vai trazer bênção para minha vida. Então, Deus coloca diante de ti, assim como Ele coloca diante de mim, né? Uma escolha todos os dias, mas que nós possamos ser sábias, como eu sempre coloco para vocês ali, que vocês são mulheres sábias, porque eu creio que toda mulher sábia, ela dá importância para a palavra. Ela semeia a palavra, ela fala a palavra, ela medita a palavra, ela dedica o seu tempo, como você também está dedicando aqui, a ouvir a palavra. Isso é sabedoria nas nossas vidas, né? Então, que nós possamos ter sempre essa sabedoria de buscar a cada dia mais. E o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a cada dia mais e aprender, porque nós estamos aqui num caminho de aprendizagem, né? Num caminho de aprender. Mas eu creio que esse coração aí que nós temos, se você tendo esse coração desejoso, né? Deus vai fazendo cada vez mais, conforme também a nossa sede, a nossa busca a Ele. Amém? Então, esse seria o nosso estudo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês.